dia, meus queridos, amados irmãos. Que alegria estarmos diante do Senhor, na casa do Senhor, reunidos para adorá-lo, prestar ao nosso Rei o culto que lhe é devido. Somos o povo de Deus, somos os súditos de um Rei maravilhoso. E é o privilégio do seu povo ser chamado para descansar diante da presença dEle, para contemplar a sua beleza, a sua majestade, para derramar os corações diante do nosso Rei, que também é o nosso Salvador. Esse é um privilégio tremendo, irmãos, que cada vez mais possamos compreender e experimentar este privilégio. Vamos ler o nosso texto. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Diz assim: Pois ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Nosso Pai, que está nos céus, te damos graças por mais este domingo que o Senhor nos reúne, mediante a tua graça e o teu grande amor. Senhor, nos achegamos a ti humildemente, contritos, reconhecendo, Senhor, a nossa pequenez, Senhor, a nossa miséria, mas confiantes na obra perfeita, redentora do teu Filho Jesus, nosso Salvador e Senhor, que nos deu o poder de sermos chamados teus filhos. E por isso hoje podemos nos achegar confiantemente diante do trono da tua graça. Ó Senhor, se conosco nesta manhã. Ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar dos nossos corações seja agradável a ti. Amém. Muitas vezes, ou dependendo do momento em que nós vivemos, parece que o mundo está sem rédeas, está desregrado. O que vai ser deste mundo? Temos visto absurdos na era em que vivemos, seja no nosso país, seja em outros lugares, na política, nos costumes, e às vezes isso pode nos fazer enxergar a realidade de forma distorcida. Meus irmãos, hoje eu quero lembrar uma verdade muito poderosa e esperançosa para nós. Cristo é Rei. E às vezes nós esquecemos disso. Existe um Rei que está acima de todo o nome. E esse é o nosso Rei.
que nessa manhã nós possamos contemplar um pouco mais da majestade do nosso Rei. Nós estamos mais habituados, às vezes, a refletir e contemplar e a imaginar o Cristo que se humilhou, que é do início aqui do texto, né? Aquele Cristo que deixou a sua glória, que experimentou a fome, que experimentou a sede, que experimentou a dor, que sofreu por nós, que morreu por nós, que também ressuscitou. Quando a gente pensa, quem é Jesus Cristo? A gente já imagina os desenhos das histórias bíblicas, né? Jesus ali com a roupinha, caminhando lá no meio do deserto. De certa forma, esse Jesus ficou no passado. Jesus está hoje assentado em glória nos céus, reinando todo-poderoso. Irmãos, Jesus Cristo é Rei. Ele é o Rei do universo. Ele é o Rei dos reis. Ele está entronizado à destra de Deus Pai. A Escritura ensina, como temos visto aqui no nosso texto de hoje, que quando Cristo veio a esse mundo estabelecer o seu reino salvador entre os homens. Ele morreu, ele ressuscitou em favor do seu povo, mas ele subiu à destra de Deus para ser entronizado como rei sobre toda a criação. E essa parte do entronizado, que às vezes ela está um pouco distante de nós, né? Porque a gente não enxerga, né? Nenhum homem enxergou como enxergou quando Jesus caminhava sobre a terra. Estamos familiarizados com o Cristo humilhado, aquele que nasceu na manjedoura. Do Cristo que veio ao mundo para uma missão de humilhação. E, de fato, esse é o nosso Jesus. A primeira parte do texto diz assim, que Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Jesus, ele se humilhou. O estado primeiro de Cristo é eterno, é em glória, é em majestade. Antes da encarnação, que nós cantamos hoje, né? Cristo encarnado, ele encarnou. O que significa encarnou? Ele tomou forma humana. Cristo, antes de vir ao mundo, na barriga da Virgem Maria, ele não era homem. Ele subsistia em forma de Deus. Essa expressão implica a glória, a divindade, a igualdade ao Pai. E ele a si mesmo se esvaziou. Isso não significa que Cristo perdeu a sua divindade quando veio ao mundo, mas significa que ele voluntariamente assumiu uma postura de submissão, de homem, de humilhação, ao assumir a natureza humana. Jesus, o Messias prometido, sempre existiu. Viu, crianças? Antes de Jesus nascer, ele já existia. Sempre existiu. Mas ele se tornou homem quando veio no ventre da barriga da Maria, pelo poder do Espírito Santo. Ele é eterno. João, no capítulo 1, fala de Jesus do seguinte modo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo significa a palavra. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. É Jesus. João está falando de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, antes de vir ao mundo,
foi o Criador do universo. Foi mediante Ele, o Verbo, que tudo passou a existir. Ele é o Criador de tudo o que existe. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então Jesus sempre existiu. Em glória, em majestade, em perfeição. Ele criou o mundo, Ele criou o universo, criou o homem. Em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Depois diz assim: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nós somos cristãos, creem na Trindade, em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Filho sempre existiu, em glória, em poder, em majestade. Esse Jesus que veio ao mundo e se revelou a nós, ele transcende a nossa compreensão. Nele tudo subsiste. Ele não só criou, como que em Cristo tudo permanece de pé. Jesus, inclusive, na oração sacerdotal, pouco antes da sua paixão, ele orou assim, registrado em João 17, versículos 4 e 5. Ele diz, Jesus ora da seguinte forma: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. É difícil compreender, tentar imaginar essa glória. Nós conhecemos o Jesus que se humilhou, que se fez inteligível a nós, que se fez um de nós. A gente não compreende o tamanho da humilhação que Ele fez em nosso favor. Ele criou todas as coisas e se fez como uma criatura. Ele se humilhou. E é isso que o nosso texto está dizendo até aqui. Ele se humilhou, tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Então Cristo encarnou, nasceu da Virgem Maria, ele morreu, ressuscitou, mas a história não termina por aí. Cristo foi exaltado. O Credo Apostólico fala sobre Cristo do seguinte modo: creio em Deus Pai. Eu vou direto para Jesus aqui, tá? Não, vou começar do Deus Pai, vai. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Os irmãos conhecem o Credo Apostólico? Quem conhece, vamos recitar junto então? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Vamos deixar por aí. Vamos ensaiar mais para as próximas, daí a gente pode recitar o Credo Apostólico inteiro. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ele subiu aos céus. E ele está, agora a gente estava falando do passado, e agora a partir deste momento ele está presente, assentado à direita de Deus Pai. Isso significa que ele está no lugar de maior honra do universo. E de onde ele virá, agora o futuro, para julgar vivos e mortos. Ou seja, quando ele voltar, aqueles que estiverem vivos e os que já tiverem morrido. Cristo hoje
está assentado à direita de Deus Pai. Então é assim que Paulo fala aos filipenses. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo o nome significa um símbolo de autoridade. Um nome é tipo o sobrenome. Né? Por exemplo, se alguém aqui tem o sobrenome Zafari, não? Se tivesse, ia ser tratado de... Né? O nome tem isso. Qual o nome é maior? Aí, se tivesse algum sobrenome Rockefeller, aí Zafari, Rockefeller está mais top, né? Não sei, acima de Rockefeller. Quem hoje é o Bambambam? Enfim, existe uma hierarquia, né? Nome é isso. Qual que é o seu nome? Né? E o nome de Cristo está acima de todos esses nomes. Está acima dos nomes que estão na presidência, que estão nos governos, que estão nos oprimindo ou oprimindo cristãos ao redor do mundo. O nome de Cristo está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. O que significa dobrar o joelho? Adoração, rendição. Você se rende, você se dobra o seu joelho. Ou seja, para que todo joelho se dobre diante de Jesus. Hoje já todo joelho deve se dobrar, porque esse Cristo está assentado. Todo joelho se renda. Por bem ou por mal, veremos isso. Nos céus e na terra e debaixo da terra. Ou seja, quando está falando da autoridade de Jesus, não está falando só da autoridade no mundo espiritual, entre os anjos, né? Mas sobre a terra. Todo joelho sobre a terra hoje. Todo joelho deve se curvar, deve se dobrar. E toda língua confessar que Jesus Cristo é Senhor. Toda língua significa o quê? Toda nação, toda pessoa que fala, que se comunica. Não tem só um povo que tem que se render a Jesus. O reino de Jesus é sobre a terra. Jesus é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. É assim que a Bíblia se refere a Cristo. Nós estamos acostumados com o termo Senhor, se referindo aos mais velhos, né? O Senhor, ou alguém mais importante, né? O doutor, quando vai falar o Senhor, a gente usa Senhor, né? Mas o Senhor, nesse sentido aqui, é o sentido de soberano, sentido de autoridade máxima. Jesus Cristo é Senhor, certo? Ele é o Senhor sobre a terra. Ele é o rei, é um sinônimo de rei, vamos dizer assim. Tá? Então, para que todo nome, todo joelho e toda língua confesse Jesus. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Cristo não é rei só dentro do nosso coração. Cristo não é rei só dentro da nossa experiência pessoal. Não, Jesus é rei, mas na minha experiência pessoal. Ou dentro do nosso coração, ou no máximo aqui no nosso grupinho hoje de manhã. A gente saindo daqui, não, já lá fora não é de Jesus. Jesus não é rei lá de fora, não é rei da Sojipa, não é rei do Rio Grande do Sul. Não. Mas o que a gente acabou de ler? Todo joelho deve se dobrar diante dele, não só nós, não só os que se rendem. Cristo não é rei apenas dos crentes, que se renderam, daqueles que reconhecem, na verdade, o senhorio de Jesus. Ele não é apenas rei dentro dos nossos corações, como se a sua jurisdição ficasse limitada à autorização dos súditos. Tipo, não, Jesus, ele é rei daqueles que aceitam ele como rei. Quer dizer que então depende da autorização... Não, peraí, deixa eu ver se eu aceito se Jesus é rei. A Bíblia não diz isso. Jesus é rei
do universo. Cristo é rei sobre todos. Todos devem dobrar os seus joelhos. Todos devem se render. Todos devem se submeter às suas leis perfeitas. Temos visto em Romanos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A sua lei é perfeita para o homem, é perfeita para a humanidade, é perfeita para o mundo. Não é perfeita só para o domingo, só para a nossa vida espiritual, como se a gente pudesse viver uma vida espiritual e uma carnal. Cristo tem uma vontade para todos nós, e Ele tem um plano para o mundo, para a sociedade, para o planeta. Todos devem se submeter a esse plano perfeito, porque é um plano amoroso, porque é um plano de redenção. Jesus se humilhou, Ele amou o mundo. Todos devem se submeter. Agora, o que vai acontecer com você se você não acatar as leis do país onde você vive? Eu acho que eu quero morar aqui, mas eu não aceito o nosso governo. O que vai acontecer com você? O governo vai usar de quê? De força. Né? Você vai ser punido. Então, muda para outro país. Mas você vai ter que viver de acordo com as leis daquele país. Reconhecendo você ou não a autoridade local, você será punido se você não seguir as regras. E qual que é a autoridade local do planeta Terra? Jesus, está muito claro na Bíblia, né? Se você não viver de acordo com as suas leis, você vai ser punido. E isso faz parte do Evangelho. E isso é bom. Porque Deus tem um plano perfeito para nós. Tem um plano perfeito para a humanidade. Meus irmãos, Jesus trouxe essa realidade de uma forma muito cristalina, numa parábola que nós podemos ler em Lucas, capítulo 19, do versículo 11 até o 27. Eu vou ler a parte que mais interessa, tá? Mas os irmãos podem abrir também. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia se manifestado imediatamente. Então disse, começa a parábola de Jesus, certo homem nobre, observem a nobreza, um homem nobre, um homem que teria o título de senhor, nobreza, certo? Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Vou ler de novo, tá? Para a gente juntar os pontos. Certo homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar. Você já consegue imaginar de quem Jesus está falando, né? Ele está falando dele mesmo. Ele chamou 10 servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam. E enviaram após ele uma embaixada, dizendo para esse senhor, não queremos que este reine sobre nós. Não queremos, não aceitamos. Quando o senhor voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Eu vou resumir para vocês. O Senhor retribuiu cada um, recompensou cada um conforme as suas obras. E tinha aquela questão para resolver com aquele pessoal que mandou a comitiva, né? Aquela embaixada dizendo, seu reinado aqui não. Sabe o que o Senhor respondeu? Versículo 27, a resolução do Senhor é a seguinte, quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Este é o reino de Deus. Jesus está contando uma parábola sobre o reino de Deus. Ele veio
tomar posse de uma terra. Vocês conhecem uma história? Do princípio criou Deus os céus e a terra. Ele botou o homem lá. E o que ele disse para o homem? Governe sobre as criaturas. Governe sobre tudo. Sujeite a terra. Seja o que dessa terra? Senhor. Seja o rei desta terra. E Adão foi um bom senhor? Adão estragou tudo. Adão estragou tudo. Adão entregou esse reino para a serpente. A gente não tem noção do tamanho da boa nova que a gente vive hoje. Porque Cristo veio tomar posse dessa terra, que não era dono de ninguém, que Adão entregou para a serpente. Nós, em Adão, estragamos tudo. Nós, em Adão, não conseguimos ser senhores justos e bons. Nós, na verdade, nos entregamos a um inimigo. Entregamos tudo para ele. Estragamos tudo. Mas Jesus sempre teve um plano de salvar o mundo. Tem um texto que diz que, em João 4,42, agora cremos que não somente por causa da tua palavra, pois nós mesmos temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. E 1 João 4,14, e nós vimos e testificamos que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Em um sentido, Cristo é o nosso Salvador pessoal, mas Ele também é o Salvador do mundo. Não no sentido que Ele vai salvar cada pessoa individualmente, mas a sua criação, o seu projeto vai ser salvo. E Ele providenciou um jeito de fazer isso. O Pai enviou esse Senhor para tomar posse da sua terra. Gente, isso é o Evangelho do Cristo Rei. Portanto, aceitemos ou não, Jesus é Rei. Aceite você ou não, Jesus é Rei. Ele veio tomar posse. Você quer mandar uma comitiva lá para dizer que não? Meu irmão, Jesus é Rei. E isso aqui não é uma democracia. E isso é ótimo, é bom, porque Jesus é o Rei perfeito. Nossa democracia estragou tudo, não foi? Temos que confiar no Rei perfeito, na sua lei perfeita, nos submeter a esse Rei perfeito. Ele é duro, porque Ele ama. Ele não vai deixar ninguém no seu caminho. Se você quiser ficar no caminho entre Jesus e o seu mundo que Ele amou, você está em maus lençóis. Aquele que continuar a rejeitar e a se opor à pregação do Evangelho, a verdade de Cristo, quando Cristo voltar, o julgamento final, Ele vai acabar com toda essa rebelião. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. De fato, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos um Cristo Rei, poderoso, exaltado, vitorioso. Tende bom ânimo para enfrentar as perseguições, para enfrentar as injustiças. Nós temos um Rei. Ele já é Rei. Ele é paciente. O pessoal mandou a comitiva lá, estão aguardando. Mas o Senhor vai fazer a justiça para a sua glória, para o bem dos seus amados. Vejam bem, o reino de Cristo é um reino de amor. Ele não vem devastando,
Na verdade, Cristo já poderia ter destruído esse planeta já lá desde o início. Não. Ele, ao contrário do diabo, ele não veio para matar, roubar e destruir. O reino de Cristo vem dando vida, oferecendo vida, vida em abundância. Ele vem chamando. É isso que o Evangelho faz. Vem, o reino de Deus expandindo. E ele chama indistintamente de toda tribo, de toda língua, de toda nação para fazerem parte do seu reino, para terem vida eterna. Deus amou o mundo. Jesus é o Salvador do mundo, como a própria palavra diz, porque ele amou o mundo. Talvez o versículo mais conhecido no meio cristão, João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Mais uma vez, não quer dizer que ele vai salvar cada pessoa individualmente, mas o mundo é dele. E quem se opor ao seu projeto de amor para esse mundo, irá o quê? Como é que continua o versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Creia ou pereça. Submeta-se ao rei ou pereça. A gente costuma só pensar no Deus amou o mundo. Mas se você não se submeter ao rei, você vai perecer. Como Jesus falou nesta parábola, seus inimigos perecerão. Creia ou pereça. Meus irmãos, o Evangelho, ele é uma opção, do mesmo modo que ele foi uma opção lá para os inimigos do Senhor na parábola de Jesus. Mas vai haver consequências. A palavra de Deus é autoritativa. Ela é impositiva. E o nosso rei, ao retornar, vai acabar com toda a oposição. O mundo deve se submeter ao rei. E eu quero falar um pouquinho para os irmãos aqui, um pouquinho mais sobre a aplicação desse reinado de Cristo no âmbito das autoridades. Porque nós olhamos para o mundo e pensamos assim, como assim Cristo é rei? Cada um está fazendo o que quiser. Como assim Cristo é rei? E tem um autor que eu gosto muito, que se chama Abraham Kuyper. Ele diz assim, talvez vocês já ouviram essa frase. Não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não possa exclamar, é meu. Não há um único centímetro quadrado do domínio da existência humana. Engenharia, artes, entretenimento, política. Jesus fala assim, é meu. Tem que ser de acordo com a minha vontade. Tem que ser de acordo com os meus perfeitos planos. Tem que ser de acordo com os meus preceitos. Tem que ser conforme me agrada, porque eu sou o rei e vim tomar esta terra. Não há um centímetro quadrado sequer. Então Jesus é o rei do mundo. Jesus é o rei do Leonardo DiCaprio, querendo ele ou não, da Taylor Swift, do Donald Trump, do Xi Jinping, do Alexandre de Moraes, e assim por diante. Gostem ele ou não. Cristo foi exaltado acima de toda autoridade. E a palavra coloca isso de forma muito recorrente. Que Cristo é o rei dos reis. Que Cristo é um rei político. Cristo é um rei de aplicação prática na vida. Ele não é um rei de sentimento. Ele é um rei de vida prática. O que é certo? O que é errado? Como que nós devemos viver? Por que alguns têm que ir para a cadeia ou não? Cristo tem alguma coisa a ver com isso? Tem tudo a ver com isso.
Efésios capítulo 1, versículos 20 a 23, diz assim: Ele, Deus, exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio. Principado vem da palavra príncipes, vem da palavra governantes. Cristo está sentado em uma posição de autoridade que é acima dos governantes. Acima de potestade, de poder, de domínio. Aqui ele usa 4 palavras para englobar todo tipo de autoridade civil, todo tipo de autoridade política. A reivindicação do reinado de Cristo, ela é também prática, política, na vida real. E continua o texto assim: e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, tipo, meus irmãos, não é só lá quando Jesus voltar, a partir de hoje, Jesus já é o rei. O nome dele já deve ser acima de todo nome, não só no presente século, como também no vindouro, no futuro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha que incrível, que maravilhoso. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, é inequívoco a autoridade de Cristo sobre este mundo. É inequívoca, perdão. A sua autoridade está acima de qualquer outra autoridade. Toda autoridade deve se submeter à autoridade de Cristo. João Batista foi decapitado por, lembra? Criticar uma autoridade, porque uma autoridade não estava agindo de acordo com a lei de Deus. Por isso que João Batista foi decapitado. Toda lei deve estar de acordo com a sua lei. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. A sua lei é a Constituição das Constituições. As autoridades das nações devem se submeter ao Rei dos Reis. Afinal, elas têm uma função sagrada. A gente viu faz 2 domingos. A autoridade tem uma função sagrada, que é exercer vingança divina em vida. Lembra que a gente leu lá em Romanos 13? Que a potestade, no caso é o termo, os magistrados, a autoridade, elas carregam a espada para a punição dos malfeitores, porque ela é ministro de Deus. Vimos recentemente isso alguns minutos atrás. Vou ler aqui, né? Porque isso tem uma implicação, é uma implicação prática do reinado de Cristo. Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Se você quer viver sem medo da autoridade, faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Obviamente, Paulo aqui está presumindo que a autoridade está agindo não conforme que ela acha que é bem, né? Mas com o que Deus diz que é bem. E com o que Deus diz que é mal. Se você fizer o mal, não tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Então Deus usa a autoridade civil para exercer o seu reinado. Por isso os reis deste mundo devem se submeter ao Rei dos Reis. Por isso que, como vimos, né, no sermão sobre esse texto, a nossa submissão à autoridade, ela é mediante a submissão da autoridade à autoridade maior. A partir do momento que essa autoridade maior está punindo o bem e louvando o mal, aí já é outra história. Mas o que importa aqui é que toda autoridade deve se submeter à lei de Deus. Não é uma coisa neutra. Né? Política não tem a ver com religião. Isso é uma coisa neutra. Aqui a gente fala de Jesus, mas lá fora a gente discute de política e Cristo nada a ver com isso. A lei de Deus nada a ver com isso. Não é o que a palavra está dizendo. Todo joelho deve se dobrar. Toda lei. Se uma lei é boa, se você acha que uma lei é boa,
tu tem que achar que ela é boa porque assim a Bíblia ensina que é boa. Senão, é achismo. Se uma lei é ruim, você tem que chegar à conclusão que ela é ruim porque assim a Bíblia diz. Certo? E, senão, é achismo. Senão, é o quê? É o senso comum. Quem define bem ou mal? Bom senso? A ONU? Você pode escolher a ONU, então. Se você não quer que Cristo seja o Senhor, então escolhe a ONU. Só que as consequências não vão ser boas para o seu lado. Todas as autoridades devem se curvar a Cristo. E isso é para hoje. E isso nós podemos descansar que Cristo está vendo. Cristo está contemplando o coração de cada homem, a atitude de cada um. E vai retribuir conforme as suas ações, como diz a palavra. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, não existe neutralidade. Não podemos achar que Cristo reina apenas em nossos corações e do lado de fora tanto faz. O mundo não está à deriva. Cristo é o Rei. Ele está no comando e Ele vai pedir, exigir que se preste contas. Amém? Glória a Deus. Um dos salmos mais citados no Novo Testamento é o Salmo 2, sabiam? Um dos salmos mais citados no Novo Testamento. E esse Salmo 2 anuncia que o Senhor estabeleceu seu Filho como rei, como governante e herdeiro das nações. Eu vou ler este Salmo, peço que os irmãos ouçam com atenção a palavra do Senhor. Esse salmo vale para hoje, esse é um salmo messiânico, esse é um salmo que fala do Cristo Rei. E ele é tão atual quanto possível. Diz assim, Salmo 2, por que se enfurecem as nações? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o ungido? É Cristo. E eles dizem assim, vamos romper os seus laços e sacudir de nós suas algemas. Significa, não queremos nos submeter a eles, não vamos, a gente não quer estar amarrado a esse Deus aí, somos independentes. Não existe um Senhor dos senhores, só existem os senhores. Aquele que habita nos céus dá risada. É isso que está escrito na Bíblia. Os governantes que não querem se sujeitar ao Senhor, que planejam contra o Senhor, contra o seu povo, o Senhor dos céus, ele dá risada. Acha graça. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará. E no seu furor, os deixará apavorados. Meus irmãos, Cristo é Rei. O mundo não está sem controle. Cristo é Rei. Ele vai fazer as coisas a seu tempo. Dizendo assim, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Vocês lembram aqui da parábola de Jesus? Que um senhor veio tomar posse da terra? É isso aqui. Peça e eu darei as nações por herança. É o ungido pedindo ao Pai. E vai receber as nações como herança. E as extremidades da terra como possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará. E as despedaçará como um vaso de oleiro. Esse vai ser o juízo do Senhor. Continua assim. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra. Nós podemos pensar em vários juízes da terra que julgaram mal, que fizeram injustiça, que permitiram mortes e desgraças de inocentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra, reis da terra. Beijem o filho, para que não se irrite. Beijar aqui significa adore,
curve-se. Sabe aqueles, quando beija a mão, né, de uma autoridade, a gente vê nos filmes épicos, beije o filho. Não estou dizendo que é isso, mas é um sinal de adoração, tá? O beijar o filho. Se submeta a ele, para que ele não se irrite e não pereçam no caminho. Porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui nesse salmo. Beijai o Filho, para que vocês não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. E a sua ira não é sem motivo, porque Ele tem um plano de amor perfeito para este mundo, e quem ficar no seu caminho vai ser quebrado. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Irmãos, toda essa ira seria destinada a nós, se não fosse a graça do Senhor. Nós somos o Adão que estragou tudo. Nós somos os reis que não conseguiram reger com justiça. Nós somos resgatados pelo Senhor. Nós fomos justificados, Ele nos fez santos, nos tornou justos, mediante a obra perfeita de Jesus Cristo. E em Cristo, nós estamos refugiados. Em Cristo, nós estamos protegidos da ira do próprio Deus. E em Cristo também reinamos. Meu irmão, esta é uma boa notícia, esta é uma boa nova. Nós temos um Rei Salvador. Nós temos um Rei entronizado acima de todos os homens, acima de todos os reis. Nós temos um Rei Salvador, Hosana. Hosana nas alturas. Hosana significa salva-nos agora, ó Rei que está nas alturas. É uma expressão que ela não tem uma tradução literal, mas ela tem a ver com aquele homem forte, capaz de te defender do inimigo, capaz de te salvar de uma ameaça gigantesca. Ele vem com sua cavalaria e você olha para ele e clama: por favor, me salve, majestoso, altíssimo, hosana nas alturas. É isso que nós dizemos para o Senhor. O Evangelho é que nós recebemos um Rei Salvador. Irmão, você está submisso a esse Rei? Nós poderíamos falar muito sobre como nos submeter ao Rei, como que Cristo pode ser Senhor, deve ser o Senhor. Ele é o Senhor, afinal de contas. Já estou usando até o termo errado, né? Como que nós devemos ser súditos deste Rei no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos lares, na nossa vida pública, nas nossas ambições de trabalho. Por que nós temos planos e projetos? Por que nós contribuímos com empresas que fabricam e produzem determinadas soluções para a humanidade? Isso tudo é em vão? Cristo é Senhor sobre todas essas coisas. Mas isso fica para um próximo capítulo. A nossa esperança é esse Rei. Eu só vou encerrar lendo 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Ouçam com atenção. Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais, e seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Eu quero que você pense nisso. As perseguições e as aflições que você tem sofrido. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo
e para torná-los dignos de seu reino, pelo qual estão sofrendo. Cristo está enxergando o sofrimento do seu povo, o sofrimento da sua criação. Mas olha o que ele diz aqui. Em sua justiça, continuando no versículo 6, Deus pagará com a aflição aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês, que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus. Quando Ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No dia em que Ele vier, receberá glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem. Amém. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, grandioso Deus, majestoso Deus, nós te louvamos pelo teu grande amor para conosco, por ter enviado o teu Filho, por ter amado este mundo e enviado o teu Filho para que pudéssemos crer nele e não perecer. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos súditos que agradam o seu Senhor, que agradam o seu Rei. Ajuda-nos a sermos embaixadores deste teu reino, poderoso e maravilhoso e vitorioso, Senhor, nesta vida, nesta terra, Senhor Deus. Enche os nossos corações, Senhor, da tua palavra. Tira de nós, Senhor, os olhos deste mundo. Ajuda-nos a enxergar e a contemplar, Senhor, as preciosidades do teu reino, Senhor, e da tua glória. Assim oramos, em nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor, o Rei. Amém.